Seja muito bem-vindo a mais um Hoje Pode, né? Hoje sempre pode. Gente, e pode falar de muita coisa relacionada à família. Quem nunca, né, Melina? Minha companheira aqui do mês de março. Na verdade, antes de mais nada, é importante a gente destacar que o Hoje Sempre em março tá espetacular, tá lindo. Tá Com super muitas feminino. convidadas especiais, Muitas né? convidadas especiais. Melina, você já conhece. Na semana passada a gente já conversou com a Melina, já entendeu que ela vai deixar todo mundo no eixo aqui. Exato. E hoje a gente vai conversar sobre algo que não só pode, né, como um podcast, mas deve hoje e sempre. A gente tem a mania de falar que família é família. Releva, cuida, é seu irmão, é seu tio, não dá bola. Será que é isso mesmo quando a gente fala do mundo dos negócios, as empresas familiares, né? Ou os herdeiros, as sucessões? Nossa convidada é espetacular também, né, Melina? Que vai Hoje trazer, a Melina que convidou. E eu tô olhando aqui, a gente estava conversando nos bastidores, muitas empresas, muito trabalho com relação a essa educação parental. Seria isso? Exato. Hoje a nossa convidada aqui é a Carol, né? Que ela permitiu que a gente chamasse ela dessa maneira. A Carol, ela é educadora parental, mentora de famílias. E aí, Carol, para a gente começar, a gente tem que entender um pouquinho da onde veio, né, a Carol, onde tudo começou. Porque a Carol, gente, é advogada, tem como formação ali no direito, mas ela tem aí um desvio, por assim dizer, da onde que ela começou a atuar e onde ela se encontrou hoje. Seja bem-vinda, Carol. Exatamente, obrigada. Eu gosto muito dessa história porque hoje, de fato, é um conjunto que se complementa, né? Inclusive, quando eu fui pegar a minha OAB, isso ainda não estava claro. Eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? E hoje eu percebo o quanto a consistência jurídica com a consistência emocional é o que traz. Hoje eu sou fundadora da ERA Relações Integradas, né? Então a minha empresa justamente é sobre a gente olhar sobre a perspectiva da relação para tudo o que se quer fazer. Então eu parto da relação para fazer um contrato e não o contrário. E aí é de onde vem e como é que foi esse caminhar. Eu atuei de fato por 18 anos na área do direito e foi uma excelente bagagem de tudo aquilo que o desafio da relação leva. Então, as piores consequências, assim como os melhores reencontros, eu pude vivenciar lá. E aí, vivenciando isso na prática, eu fui compreendendo que, de fato, as questões não começam ou terminam por contratos, começam ou terminam por questões familiares. E quando a gente tem uma família forte o suficiente, a gente pode viver os piores conflitos e ainda assim ter saúde, ter para onde voltar, ter colaboração e a gente se restabelecer. Então, quando a gente consegue ter essa família como um ambiente verdadeiramente próspero, no sentido emocional das questões, a gente tem a verdadeira potência. Né? Então, hoje o que eu enxergo e o que eu faço foi por esse laboratório que o direito me deu e agora exclusivamente orientando. A educação parental, ela já é mesmo uma profissão estruturada, existem cursos de educação parental, sim. Ainda os métodos muito vinculados à criação de filhos. E aí é a hora que eu me vi também na oportunidade de criar um método próprio. Porque hoje eu falo de governança emocional, eu falo de maturidade nas relações, através de um método que eu construí, né, dentro dessa vivência, que ele amplia o conceito de parentalidade em relação ao que se tem hoje nos cursos. Por quê? Porque, de fato, quando a gente fala de família, eu não estou falando só de criação de filhos. Sim, né? sim. Então, é essa perspectiva ampliada da relação que eu enxergo e que eu atuo. Então, foi esse casamento aí, né? Consistência jurídica. E quando você fala dessa relação, eu já vejo, como alguém de fora, um serviço completo, né, Melina? Sim. Eu estou trabalhando um contrato enquanto advogada, né? Mas eu também estou trabalhando um contrato enquanto alguém que vai olhar essa relação. Você citou isso, né? Eu olho a relação. O que seria essa relação? Como é que essa relação precisa, doutora, estar para você
vamos dizer assim, aprovar, não sei se como que seria, né? Você dá esse direcionamento aí. Qual é a pra construção de pessoa. uma governança, né, dentro do Dentro negócio? disso. Porque aí a gente tem a parte técnica, que é o contrato social, que está ali, né? Quem é sócio, a responsabilidade de cada um. Mas a governança, porque a governança em si, ela não está registrada só ali no contrato. Qual é o seu olhar em cima disso? A importância e a relevância dentro do seu trabalho quando a gente fala dessa governança. Mas antes até, Carol, vamos explicar para o pessoal, né, o que é a governança, para se entender dentro de um contexto empresarial. Joia, governança é um termo grávido, né? A gente fala, para o jurídico ou para o empresarial, ele é claro. Governar, para mim, é você ter capacidade de assumir posturas através daquilo que de fato você é. Entende? Então, para mim, só existe governo quando ele parte de algo que de fato é meu, da minha individualidade. E é por isso que a gente fala da governança emocional, sob essa perspectiva, seria até redundante. Né? Então, assim, como eu estou emocionalmente preparado para vivenciar aquilo que eu estou contratando? Então, isso é o governar. Seria a governança emocional necessária para bons acordos. E é onde entram as relações. Relações. Por quê? Porque eu me realizo nas relações. É através das relações que a gente se reconhece, se enxerga, se reorganiza, se quiser, ou não se reorganiza também por escolha. Né? Então, sozinho a gente não faz nada, sozinho né? Não faz. Aprendemos isso na é pandemia. Filosófico, isso é humano, isso, não é? Então a gente é através das relações. Então quando a gente fala adquira potência para ser quem você quer, a gente só vai medir essa potência na relação. Não tem outro lugar. Então vamos lá, vamos nos relacionar com esse objetivo, tomando mais posse disso, em vez de ficar na ideia de que é intuitivo. Não, releva, é seu tio. Exato. Então, que é o que a gente ouve muito, né? Como se fosse pela relação eu deixo uma parte minha, mas não é o contrário. É por mim eu pego a relação. Do impacto e importância que isso vai trazer. E principalmente quando eu me reconheço dentro desse papel na governança, consequentemente eu me torno ainda mais forte, mais sábio, no sentido de até onde eu posso ir ou não dentro de uma empresa. Seria isso? O até onde eu posso ir ou não, ele tem potência e força de realização quando ele parte de uma escolha do querer ser. Agora, não é um querer ser com a ideia de que, olha, eu quero ser o melhor líder, e o melhor líder ele tem esse roteiro aqui de qualidades, né? Então ele tem essas características, e aí para eu continuar sendo o melhor líder eu vou me apegar a essas características e eu serei isso a qualquer custo. Então esse querer, ele é um querer distanciado de quem de fato eu sou. Agora é diferente de eu falar assim, olha, o melhor líder ele é um aprendiz da vida. Ele é disciplinado e competente. Agora, a competência ele desenvolve no tempo, então ele não é pronto, né? A disciplina também desenvolve com constância, e a constância ela tem altos e baixos. Então, quando eu admito a humanidade do melhor líder e eu topo ser esse líder, eu admito que eu vou falhar e vou acertar. Né? Eu admito que eu vou, às vezes, não ser comprometido, mas eu vou fazer o processo da reparação. Aí sim, eu estou lidando com um querer efetivo e com a potência de realizar. E o que hoje pega é que a gente faz o quê? Uma fratura entre aquilo que se requer, então o que o mundo espera de mim, e aquilo que eu acredito que eu sou capaz de ser, né? Eu deixo um espaço. E a gente precisa juntar mais isso. E isso entra tanto nas relações familiares, quando você fala do o que esperam de mim, o que o mundo espera de mim. Quando eu vejo para dentro do negócio o que meu pai ou minha mãe espera de mim, né? O que meu tio espera de mim. E é aí que entra muito a questão da governança emocional e desse de não, releva, não é bem assim Das que relações. funciona, das relações. Isso seria o quê? Conversas difíceis em alguns momentos necessárias ali de se ter? Conversas difíceis. A conversa difícil, ela só é difícil porque a gente não quer assumir vulnerabilidade. Exato. Então, Carol, vamos resumir. Todo mundo tem... Vamos colocar aqui um acordo de vulnerabilidades? Todo mundo aqui coloca quais são as suas? Mas isso eu não posso, porque isso vai me custar ser visto, isso vai me custar ser discriminado, vai me trazer uma vergonha,
né, vai me trazer uma sensação de inconsistência, então vou ter que lidar, as pessoas vão me julgar. Ok, então a gente tem um reflexo. Mas talvez a gente precise falar sobre, para que a gente tenha um bom acordo de sócios. Né? Então vamos criar um roteiro e um plano para falar sobre isso e parar de ser difícil. Uhum. Aquela máxima, o difícil é o fácil, o fácil é o difícil que foi aprendido. Exato. Então vamos começar, a primeira coisa, tirar essa barreira do difícil. Uhum. Mas a resposta é essa, é em razão das conversas difíceis, e elas só são difíceis porque a gente aprendeu que vulnerabilidade é fraqueza. E na verdade vulnerabilidade é virtude. É um aprendizado, né? A vulnerabilidade, na verdade, eu entendo como um fortalecimento. Esse é um dos pontos que eu também trabalho, né, dentro do meu negócio. E a importância da gente se demonstrar vulnerável, principalmente dentro das relações familiares. A gente está num ambiente que tecnicamente era para ser confortável, né? Para a gente conseguir demonstrar essa vulnerabilidade no sentido de crescer. E o fato de ter essa questão, principalmente das relações familiares, você consegue enxergar aqui dentro do negócio qual o impacto que pode ter dentro de uma empresa familiar, né? Que hoje é o meio que você mais está trabalhando, né? Como que você enxerga essas relações e o impacto dessas relações, o extra empresa e isso dentro da empresa? Eu enxergo que a empresa é uma revivência de tudo que se vive na família. A empresa que a gente constitui é a forma que a gente tem de continuar as dinâmicas familiares para que a gente filtre o que precisa ser filtrado, ressignifique o que precisa ser ressignificado e a gente se construa através disso. Tá? Então, vamos buscar trazer um pouco mais para a prática para a gente não ficar, né, no etéreo da questão. Quando eu lá estou fazendo um contrato com meu irmão e existiu uma dinâmica de disputa na família e essa dinâmica ela não foi educada, ela não foi orientada, porque irmãos brigam, mas a gente tem uma ideia equivocada de que é normal, vão disputar espaço, normal não é, né? Pode ser comum, o natural é composição, porque se o natural é relação, não é natural o confronto. Sim. Não é? E a gente precisa orientar isso. Então, a orientação disso o que é? Vamos mostrar para cada um como é que são os seus lugares, quais são os valores de cada um aqui, mostrar que os espaços existem para todos, mostrar como é que é o jogo do ganha-ganha. Mas isso não foi feito na família. E aí agora eu sou empresário e sou sócio e eu estou assinando um contrato com o meu irmão que a gente sempre disputou. E aí na hora que ele fala, não sei dessa cláusula, o que volta para mim? Eu nunca sou ouvido mesmo. Ele sempre foi assim. Não respeita a minha opinião. Não respeita a minha opinião. Reflete, né? Então é uma revivência. Por que isso acontece? Para que a gente depure isso. Né? Para que a gente, enquanto humano... E, Carol, quando as empresas te procuram, por exemplo, elas procuram já com esse problema ou elas já vêm entendendo a importância do teu trabalho para a realização, né, do que elas precisam organizar nessa forma parental? Você tem que ajudar ela nos conflitos ou ela já vem entendendo que elas passam por esse conflito, mas a empresa é o ganha-pão, é o CNPJ e ali não tem irmão, não tem empresários que querem manter o seu negócio, né, de geração em geração, enfim. No geral, eu sou procurada por pessoas com problema e ainda num nível de problemas que já tentaram resolver e não vai, sabe? Existe até vamos dizer, já estão lidando com essa dor há um tempo, né? E não conseguem enxergar a verdadeira razão, vamos dizer assim. E essas dores falem em empresa? Sem dúvida. E vai falir, vai continuar. É um verdadeiro ganhar e perder. Né? Enquanto se tem uma dinâmica familiar não vista, não reorganizada emocional, né? Nas questões da empresa, é um ganhar e perder. Eu ganho na empresa e perco em casa. Né? Essa é a matemática mais comum. E você sabe que a criação, né? Você falou ali da criação entre os irmãos. E eu trazendo isso hoje para empresas, né, de rede social, vamos dizer assim. Essa semana eu vi um vídeo, Melina, que achei muito legal. Era de um adolescente, uns 17, 18 anos. A mãe fez um vídeo dele,
numa granja. Acho que eles têm como se fosse uma espécie de uma loja de veterinária, algo assim. Mas tinha criação de galinha, tinha os ovos, o laboratório, bem legal. E aí ela falou assim, aqui não tem esse negócio de herdeiro. Alguma coisa assim, que ela pontuou. Aqui não tem herdeiro, não. E aí ela traz um vídeo de trás pra frente, de quando até os vídeos antigos, assim, o menino pequenininho, aqui com 5 anos ele cuidava dos pintinhos. Aí até ele pegar gosto, quando ele pegou uma idade maior, a gente colocou ele varrer. E assim, o vídeo foi mostrando várias etapas do menino. A outra menina, que a irmã dele deve ter uns 11 anos hoje, ela já gosta da parte midiática, da comunicação. Então, eles aproveitaram esse engajamento da menina, esse dom que ela já nasceu, e levaram ela para cuidar da rede social da empresa, né? Junto com a empresa que cuida desse trabalho lá. Mas o que é interessante é que a mãe pontuou isso na legenda do vídeo, que foi o que mais me chamou a atenção. Os dois são herdeiros, mas os dois não são iguais. E a gente entendeu que um é produção e outro é a comunicação. Então, a gente já direcionou os dois para cada um cuidar, porque no futuro a empresa é deles. Esse é um caminho? Perfeito. Exatamente. Quando eu trabalho a criação de jovens herdeiros, é justamente para conseguir esse caminho de individualizar as questões, mostrando para todos que eles são guardiões desse legado. Então, esse lugar todos vão ocupar. Precisa conhecer o caminho das pedras, né? O caminho de como que a empresa faz a empresa crescer. Mas cada um ali pode direcionar algo que tem mais habilidade? Exatamente. Seria isso. Conhecer o caminho partindo das habilidades, porque parte das individualidades. Da individualidade. Mas e a importância e a relevância da gente inserir desde jovem? Desde jovem. A sucessão não começa no contrato. Não começa a hora que você contrata lá a equipe de sucessão. Começa na infância. Nessa inserção. Começa na inserção. Começa na troca de brinquedo entre primos e irmãos dentro de casa. Verdade. Inclusive, Exato, entre primos e irmãos. Inclusive, os pais precisam também de uma orientação e abrir os olhos para essa perspectiva. Veja que ela enxergou os filhos e também enxergou o negócio. Isso é importante. Isso não é sobrepor nada, pelo contrário, é você tomar responsabilidade do que de fato está sob o seu domínio, né? Tem o seu negócio, o futuro do negócio, o futuro da família, a relação com os filhos, enfim, dá para fazer tudo. Equilibrar esses pratos. Mas a gente mexe num conflito de geração também, né? A gente está falando de empresas, sucessões, jovens, tem várias... X, Y, Z, enfim, são gerações ali. Esse conflito também existe? De geração? É o pai com o filho, o tio com o primo? Como é que funciona isso? Existe. Como é que você vê isso? Existe, e eu vejo que só existe conflito de geração porque não existe governança emocional. Tudo está ligado no Tudo está ligado a governanças. A governança, ela vai prever quem precisa aperfeiçoar o seu olhar para se abrir para uma perspectiva tal, né? Qual é a forma de fazer isso? Então, a gente entrega o que e o como, né? Qual é a forma de fazer isso? Assim como quem precisa aperfeiçoar o seu olhar em razão do estado que está posto. Que está colocado. Se eu sou um herdeiro e aquilo é um projeto da família e é algo que vai continuar, como eu falei, eu posso ser guardião desse legado, eu serei guardião desse legado, ainda que eu não seja sócio. Sim. Né? E aí é a hora que, por exemplo, eu já atendi famílias que tinha, sim, aquele filho que ele não estava disponível, de fato. Já é um filho adulto, com todas as suas questões ali, né, emocionais a serem vistas, e que naquele momento ele não tinha competência para estar na empresa. E ele ainda adotava algumas posturas que tornavam ali, colocavam em xeque os valores, né, da família e tudo. É um filho que pertence, tem o seu espaço e dá para a gente fazer o processo de estruturar essa dinâmica e entregar para ele essa realidade. Olha, todas as vezes que você faz uma escolha na sua vida pessoal que confronta com valores da família, a gente tem um impacto aqui, ó, e eu quero te mostrar. Porque essa conta é sua. E aí é onde entra filhos adultos, né? É onde entra aquilo que você mesmo fala, né? Que nem todo herdeiro
está pronto para ser sucessor. Não, de forma alguma. Primeiro você é sucessor, depois você se torna um herdeiro. É quase isso. E aí, assim, a vida vem para eles assim, né? Imagina o casamento prometido. Nossa. Né? É exatamente esse paralelo que a gente faz. Então, eles entram numa vida com parentes que estão ali, né? Tá posto. E com toda uma estrutura, um contexto que também está posto. E aí, como é que a gente faz esse trânsito, né? Entre quem de fato eu sou? Até mesmo o desenvolvimento de responsabilidades, porque é fato que quanto mais provido você é, sim, mais fácil você se enveredar por um caminho de só facilidades. Não é? Sim. Então, até para desenvolver as responsabilidades, famílias com essa capacidade precisam estar atentas para esse governo. Não é? Como é que é executar isso? E existe um outro ponto que assim, a gente precisa parar de acreditar. Governar não é ser autoritário. Não se coloca nada goela abaixo. Né? E essa geração vem para nos mostrar que, de fato, não é autoritarismo. Autoridade não é. Obediência é virtude, poder de realização é virtude. Não é? A gente está aqui para, de fato, desenvolver isso. Agora, autoritarismo é agressão. E aí você leva pro família, penso eu, né? A partir do momento que não é o seu João, o José, o Marcos que tá lá na empresa, é o meu tio, é o meu pai, é o meu primo, que ele é assim mesmo, desde pequeno, autoritário, mandão. É o jeito dele de falar. Né? É o jeito de meu tom de voz. Essas são as desculpas. Eu vim do exército, por isso que eu sou assim. É desse jeito. Assim. A gente tem família, a gente sabe. E aí fica nessa dinâmica velada, ou às vezes declarada, ou quando tem uma festa, alguma coisa declara, sejam pelas piadas ou pelas brigas mesmo. Né? E é o que a gente vai vendo que a dinâmica da relação precisa ser aperfeiçoada. Porque quando eu falo também aperfeiçoar, não é que a gente vai chegar lá e falar bem assim, olha, seu do exército, você vai ter que mudar essa característica que você construiu durante seus 59 anos. Não dá. Isso também, às vezes, é ofender, né? Olha, a gente entende que você tem outros 40 anos para talvez aperfeiçoar, se fizer sentido para você. Mas hoje a gente precisa colocar aqui para você o seu mapa de consequências. E a gente precisa levar para a empresa as consequências que você causa com esse comportamento. Até porque existe muito aquela frase, né? Quando é de uma empresa familiar, você representa o nosso CNPJ quando você está na sociedade. Olha o peso que isso tem. É como se não existisse um CPF ali. Mas eu entendo que tem um pouco de lógica, Carol, no sentido de que os valores, quando eles são iguais, não tem nenhum problema você ser essa representação do CNPJ, bom, né, na sociedade. Mas quando tem essa questão de os meus valores já não são tão, assim, congruentes, né, vamos dizer, metade, olha o peso que isso dá num senhor que veio do exército com seus 50 anos, que tem os seus valores mais rígidos, tem lá o seu autoritarismo também, mas quando a gente vai descendo no organograma, a gente consegue enxergar que ali existem valores que são congruentes, mas eu preciso tomar esses cuidados sobre os efeitos do meu comportamento na sociedade frente ao CNPJ. É uma questão de respeito à individualidade também, né? Quando a gente olha para essa governança, é saber qual é o papel e deixar claro também, não só dentro da empresa, mas no contexto familiar e também até no contexto da sociedade. Exatamente. A gente, quando fala mapear, é trazer isso para um plano prático, né, de modo que você faça escolhas mais conscientes e mais coerentes. Até porque, muitas vezes, quando a gente diz que é quem eu sou, é um valor para mim, não é sobre valor. Muitas vezes a gente acredita que está sendo governado por valores, mas não são os valores que governam. Ainda é o medo, é o cansaço, é o desgosto, é o medo do julgamento. Um exemplo, né? Vamos dizer que eu digo lá, honestidade é algo que aqui tem que ser posto, então eu não aceito quando você me fala que era para fazer e não fez, né? Você precisa ser coerente e tal. Aí, às vezes, o filho olha e fala, tá bom, mas vem cá, você, com essa história aqui... E aí, né? Então, quer dizer... Hipocrisia familiar. Aí entra no dilema e nos desafios das incoerências, né? Hipocrisia e tudo mais. Ok. Então, é diferente de eu dizer assim, olha, buscamos honestidade. Eu e você. Né? Nesse momento,
a gente tem a realidade que você falou que ia fazer, não fez e escondeu essa situação com receio do que viria. Eu entendi. Só que a gente está buscando. Você está buscando? Eu também. Entende? Abre então, margem para os dois, aqui né? eu tô me governando de acordo com o valor e me colocando como um vulnerável aprendiz que está buscando, mas que não está indisciplinado em buscar. Já você não, talvez esteja buscando, mas está indisciplinado na busca. É como se a gente falasse que o CPF daquela pessoa está vulnerável àquilo, mas o CNPJ dela está disposto a aprender. E quem dá vida para o CNPJ é o CPF, CPF. né? E, consequentemente, vai aprender no CPF. Vai aprender, entende? Então, assim, quando eu digo que é importante a gente olhar para essa realidade dos valores e ainda assim se perguntar quem me governa. De fato, são os meus valores ou, na maioria dos momentos, são os meus desejos, né? As minhas vontades ali, às vezes até desviadas em algumas questões, ou são os meus medos, as minhas dúvidas, né? Vamos dizer, às vezes os sócios, eles acreditam que eles são muito bons, muito assertivos, disponíveis, né? Não, eu sou muito disponível, é só chegar e conversar. Minha sala está sempre aberta. Né? É algo que a gente tem muito... Aquele livro, O Ego é Seu Inimigo, é muito bom para quem tem essa característica. Olha aí. De sala sempre aberta. Porque a gente tem o hábito de se enxergar melhor do que de fato a gente está, muitas vezes, né? A gente é amoroso com a gente mesmo em muitas questões. Mas aí essa ideia, né? Minha sala está sempre aberta, é só chegar e falar e tal. Mas só que quando eu sou questionado, né? Quando eu sou indagado, normalmente eu falo antes de ouvir. Supetão. Né? Falo de supetão, eu mudo minha forma de estar, eu ouço, mas depois eu pergunto, peraí, o que você falou mesmo? Então, assim, eu não correspondo. Eu acredito que eu estou livre, disponível e acessível, mas eu não correspondo a essa crença. Então, o meu valor é disponibilidade. Mas o meu comportamento é muito mais de disponível, exigência, de perfeição, de né, realização a qualquer custo. E aí, por isso que eu digo, a gente precisa se perguntar se eu estou tendo uma quantidade grande de conflitos relacionado a um tema, pode perguntar se ali tem valor ou tem outras questões governando, porque não vai ser valor. Carol, trazendo ali para o seu método, né, que você falou que tem, e vamos pegar um caso de uma empresa, né, na parte prática. Eu tenho aqui minha empresa, eu e meu irmão, e a gente está nos conflitos ali, e a empresa está até patinando porque não está indo. Resolvi procurar a Carol. Qual é a primeira ação que a Carol tem dentro da empresa? Porque pode acontecer de eu chegar para você e falar, olha, a gente está resolvendo um conflito, mas meu irmão é muito difícil, ele não me escuta, ele não me ouve, eu já não sei mais o que fazer. Me ajuda, Carol. Primeira ação, a gente vai buscar ver se você já tem pesquisas e como é que está isso, não é, de fato, mapeado. O que você tem mapeado sobre as consequências. O primeiro ato é apagar o fogo. Sim. Não é? Então, vamos ver onde sangrou. E a gente precisa primeiro organizar essa consequência. Então, vamos olhar onde chegou a consequência e reparar. Porque, normalmente, quando a gente está exposto, dói mais. Não é? Então, a gente precisa diminuir um pouco a exposição. E aí, vocês vão se sentir na intimidade, mais preservados na intimidade. Com isso, a gente começa a falar exatamente do desafio que tem entre vocês, mais ali na sua sala. Vamos agora para a sua sala e vamos perceber isso. Entre isso que a gente viu que foram as consequências, né, onde chegou, e o que a gente vai conversar das atitudes, já é um processo que se encontra. Então, a consequência ela está sempre ligada a uma característica dos diretores. Toda manifestação da empresa, ela tem características dos diretores. Toda. Manifestado na tribo, aquilo que a gente vê do que está acontecendo ali. Então, aqui a gente já encontra características, né, tendências. Quando a gente vem da consequência para dentro da sala, eu já venho com um mapa, olha, essas consequências, elas surgem dessas realidades aqui. Quais dessas vocês vivenciam? Traz para o jogo a noção do que é real. Noção do que é real. É como se eu falasse assim, olha, meu filho está rebelde. Ok, rebeldia vem dessas características aqui, né? De relação, de falas que ouviu, de
crenças que desenvolveu. Quais dessas vocês se reconhecem ou percebem que faz parte do contexto de vocês? Eu percebo essa. Ok, então nós vamos trabalhar em cima disso aqui. Criado um plano de ação efetivo. Plano de ação ali. e postura. Porque tem um vídeo seu que você tá na sua rede que fala exatamente sobre esses interesses que muitas vezes um sócio tem. Você até fala, um sócio tem interesse em viajar, em ter um carro melhor, né? Em fazer mais passeios, estar menos presente dentro da empresa. E o outro não, entende que é o olho do dono que engorda o gado, né? Que precisa estar ali, constante, que não pode estar se dando essa liberdade aí durante a condução da empresa. E isso me chamou muita atenção, porque é o que acontece hoje dentro dos negócios, né? E se tiver mais de 3, a gente vai ter quase que o total dos arquétipos, vamos dizer assim, sabe? 3, a gente já tem um volume bom ali de realidades para se conversar. Mentalidades diferentes ali, para a gente ajustar. Diferentes. Como que a gente consegue fazer essa condução? Porque o negócio... Todo mundo tem um consenso que quer que funcione. Ali é a renda da família, né? Mas temos 3 arquétipos aí diferentes. Alguns com seus desejos pessoais. E que muitas vezes naquele semestre mudou, né? A intenção. Como que a gente consegue conduzir da melhor maneira isso daí? 4 encontros, Melina. 4 encontros, ótimo. Primeiro a gente mapeia as necessidades de cada um. E a Perfeito. forma como eles estão encontrando de realizar aquilo. Depois a gente mapeia as expectativas de cada um em relação ao outro, porque se eu sou o sócio que quero, de fato, ter mais disponibilidade, isso cada um tem o direito, sagrado direito de fazer escolhas, inclusive escolhas ruins. Sim. Né? Então, se eu sou o sócio que quero ficar vendo, ficar presente, ser aquele que é o curador de tudo que acontece, ok? Como é que eu espero que esse meu sócio colabore na minha expectativa? Então, um alinhamento de expectativas. Depois, a gente faz um encontro de contas. Então, eu, nessa sociedade, tenho expectativa X em relação a você. Como é que é para você estar nesse lugar? Porque daí, de novo, a gente precisa aprender que não é sobre o contrato. Exato. É sobre a expectativa emocional do elo que eu tô criando. Não é? Olha, quando eu fiz a sociedade com você, eu não esperava que fosse assim. Ok, a minha vida mudou, eu tive filho, agora eu estou vivendo uma outra... Né? Então, a gente conduz esse encontro de expectativas. Depois, a gente vê o que a gente faz uma equação disso. Como uma forma de, olha, somos convidados a adotar um caminho do meio em relação às posturas, porque hoje o acordo que prevê a sociedade de 30%, ele não previa essa outra... esse fatia outro grupo aí. aqui de trânsito entre vocês, né? Esse outro fluxo que existe na sociedade. E aí é a hora que eles vão, de novo, assumir uma postura, né, em um governo e mapear os comportamentos que afrontam aquilo que foi conversado. O processo de governança, ele precisa se renovar conforme o tempo passa. Por conta da geração. Precisa se renovar, Não porque a gente vai fixo. mudar, as expectativas vão mudar. Sabe uma coisa que acontece muito? Separações e divórcios. Porque, gente, quando você é sócio, você é potencialmente sócio do marido ou da esposa. Sim. Né? Tanto que em governança precisa entrar a sucessão em relação a isso. Então, você é potencialmente sócio dos filhos do seu sócio, certo? Isso precisa estar claramente assumido por nós. E quando eu digo claramente, não é intuitivamente. É você realmente observar, olha, casou, quais são as características, o que essa pessoa espera da vida, né? Da continuidade dos negócios, qual é o tipo de influência que ela gostaria de estar. Mas eu vou lá conversar com o meu sócio, qual é a influência que a esposa dele... Não é sobre isso. Mas eu vou falar com o meu sócio. Como é que é para você a chegada da esposa na sociedade? Né? Vocês conversam sobre isso na hora que vocês estão ali fazendo os contratos de vocês, de definição de bens, enfim, né? Isso entra. Porque, gente, quero proteger o patrimônio? Sim. Quero proteger a continuidade do negócio? Então, tem esse nível de maturidade. Você falou isso agora, Carol, e eu lembrei da empresa do meu tio. Meu tio mora em Lux, tá até vindo pra cá, chegando daqui a pouquinho aqui em Cuiabá. E ele tem um escritório de contabilidade. E ele tem um sócio. E o combinado dos dois,
deve ter o quê? Uns 15 anos no escritório, até mais, eu acho. É o seguinte, ele efetua, cuida de todos os colaboradores, trabalha, eles foram colegas de faculdade, se deram muito bem desde então. Você cuida de tudo e o meu tio cuida do comercial. Então, assim, ele que vende, que vai atrás dos clientes, visita e tal. E o outro é dentro do escritório. Com um detalhe, a minha tia e a esposa dele não se metem em nada. Ah, mas fulano, é eu e o fulano aqui. É nós dois que vamos, certo ou errado, né? Você pode ter a sua avaliação. Tá fluindo e tá fluindo muito bem, né? Assim, então, foi uma decisão antes do negócio ser criado, do CNPJ ser feito. Eles sentaram e trataram sobre esses assuntos. As minhas filhas, no caso, as minhas primas, não têm interesse nenhum em contabilidade, então o meu tio até brinca, né? Júlia, faz contabilidade para não perder a empresa, né? Porque não tem o que fazer, não tem uma sucessão nesse contexto, né? E já no caso do outro lado já tem, né? Os filhos deles já têm uma parcela, enfim, já são contadores. E meu tio fala assim, agora esse é o meu conflito. Né, o conflito dele com a família dele, não com o escritório em si nesse conceito. E é interessante de alguma forma, porque a minha tia mesmo fala, às vezes eu vou lá, eu vejo algo, eu me coço, mas é deles, e tá fluindo, é eles que querem assim, é eles que fazem desse jeito, e o negócio dá certo. Né? Eu tô falando de uma empresa talvez um pouco menor do que um grupo muito grande, ok, mas dependendo da situação, isso é cabível? Sim. Muito, né? Eles têm um desafio que eles precisam ser exclusivamente eles e não morrer. Não morrer. Exato. Né? Exatamente. Nesse momento, ele precisa de uma confirmação aí de que a única estrutura que a família tem é ele não morrer. Né? O que Exatamente. é extremamente frágil. Frágil, a qualquer momento, inclusive. Porque, às vezes, não que eu esteja dizendo, a clareza do acordo é potência. Então, sem dúvida, essa é uma grande força que eles têm. E a dinâmica de quem está ali que poderia influenciar, compreende e aceita respeitar esses espaços. Isso é o contrato de governança, vamos dizer, né? Sim. Definimos os espaços, então agora vamos assinar aqui? Ok. Percebi que eu entrei ali na zona amarela, eu volto pro verde. Eu não posso ir pro vermelho porque eu fiz um combinado. Um contrato. E esse combinado, ele flui porque ele vem daquilo que de fato eu quero ser. Né? Então, quando a gente faz a governança emocional, a gente parte de que a gente quer ser. Se ela quer ser a sua tia, ela quer ser alguém que mantém como um sagrado esse espaço que o seu tio, né, pede de liberdade e constrói, a ponto de ser sagrado para ela realmente não falar, e aquilo traz paz de consciência para ela, de dever cumprido, quando ela entra lá e fala, não quero, não vou nem falar, né? Se ela sente paz de consciência com isso, perfeito, ela está na plena harmonia da governança que eles fizeram, da relação, né? O que pega? Quando ela está engolindo isso. Aí daqui a pouco ela fala, mas eu via isso, há muito tempo eu via, você não chegava, mas você não deixa ninguém falar. Entende? Então é a hora que emocionalmente isso entende? Então, essa questão da governança emocional, o que eu percebo? Ela poderia ser preventiva, poderia ser uma consultoria, né? E esse é o melhor dos mundos, e eu acredito que vai chegar. Então, assim, decidimos, temos um negócio. Por exemplo, ele não tem os filhos envolvidos no negócio, né? E os filhos são herdeiros. Então, gente, vamos sentar aqui nós todos e conversar sobre isso? Não é? Como é que é para vocês, assim? O que a gente pode fazer de melhor com o que a gente já construiu até aqui? Entende? Você sabe que é uma coisa interessante, Melina, a minha filha tá aqui e ela vai muito comigo, assim, a gente vai para as rádios, às vezes leva cliente nos lugares e ela vai junto e tal. E aí ela falou assim, mamãe, você precisa ter mais um filho. E aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, para ele cuidar do escritório do papai, porque eu não vou ser advogada, eu vou ser jornalista.
E a gente caiu na risada, mas olha que interessante, né? Ela com o olharzinho dela. Quantos anos? Tá com 6 anos, a Olha Clarice, aí, né? olha Ela aí. com o olhar dela, ela fala, não, eu quero ser jornalista. E às vezes eu coloco, faz um vídeo aqui, mostra aí, depois eu quero avaliar, edita aí pra mamãe, né? Essas coisas assim. E aí ela já vai, ela mesma fala assim, mãe, eu preciso aprender mais, eu quero aprender mais, eu quero dar mais entrevista em podcast. Ela já veio aqui, já entrevistei ela uma vez. Então, assim, é interessante você mostrar isso, né? E olha que nós não somos, eu não vim de berço de empresários, e o meu marido, acho que o vô dele, algumas pessoas da família, assim, tem essa veia um pouco mais empreendedora. Mas a gente vem trazendo isso, porque eu penso o seguinte, hoje você pode ser médico, mas se você não souber vender, você não tem cliente, não tem paciente no seu consultório. Então, hoje a gente precisa isso, né? E aí a gente começou a incentivar ela a fazer, ela gosta muito de dobradura de papel, essas coisas, e começamos a incentivar ela a fazer isso. E ela falou assim, mãe, eu tô vendendo. Eu vendi um ontem pra Mariana, 9. Quanto você fez, Clarice? 9. 9 o quê? 9. Custou 9. Aí eu falei, vamos ter que ensinar ela, né, essa parte da venda, da precificação. E aí ela falou assim, mãe, o que é precificar? E aí eu fui tentar ensinar e ela falou assim, como que você faz isso na sua empresa? Olha aí, né? E aí eu falei, vixe, agora ela, né? O que eu vou falar para essa menina? Eu calculo a minha hora? Como que eu calculo a minha hora? Exatamente. E aí, mas é interessante porque assim, ela não vem de família, não é, né? Mas a gente vem tentando criar esse lado empreendedor e ao mesmo tempo mostrar para ela a forma que nós trabalhamos para levar a comida dentro de casa, para pagar a escola dela, para ela entender da onde que vem a roupa que ela veste, a comida que ela come. E talvez a grande falha, penso eu, mas você que vai nos conduzir a isso, das empresas e até do meu tio, muitas vezes, é não mostrar isso, é não mostrar essa realidade. Na infância, na infância. né? Desde a infância. Você está comendo, você está se divertindo, você viaja, porque tem essa empresa aqui. Não é dar de cara para a criança, mas é mostrar. É com ela que paga os nossos, né, as nossas coisas. Tem um áudio aqui que o meu esposo fala assim, Clarice, papai fechou mais um contrato agora de manhã e mais 2 agora à tarde. E ela responde ele assim, nossa, papai, que ótimo, você vai fazer 100 contratos esse mês. Então, assim, é bonitinho você ver. Então, é uma criança que se preocupa. Dentro daquilo, da nossa realidade, a gente traz a realidade das nossas empresas, como a gente tá e o que a gente precisa e como ela pode nos ajudar como criança. No caso dela hoje, é acordar mais cedo para vir comigo, é fazer pequenas coisinhas ali para fazer o negócio fluir, vamos dizer assim. Fomentar. Às vezes, os pais falham nisso, na infância. A gente falou da infância, né? Mas é assim, é não mostrar. Porque às vezes você fala assim, a infância, nossa, mas botar meu filho trabalhar. Não, às vezes é mostrar mesmo o que pode, o que não pode ali dentro. A gente vê muito a CIMED, né? Uma empresa que está aí hypada na internet. Mãe em Casa é novela das 8. Na sua também, né, Melina? Quase ali. O João Adib nem sabe, mas ele é nosso amigo. A Carla tem também, o sabor Toguro, exatamente. Mas assim, a gente vê isso, né? Essa semana agora que passou, teve um dos capítulos lá na novelinha lá de casa que o filho da Carla tinha que entregar um relatório. Um relatório de como estava sendo aquela ali, aonde ele estava ali na sessão dele. Poxa, aí você fala assim, cara, o cara viaja o mundo, é o filho da dona, mas ele está sentado ali lado a lado com o CLT da empresa, tendo que mostrar serviço, porque senão ele vai ter que voltar porque ele não aprendeu, ele não conseguiu entregar aquele resultado. Sim. Mas isso não é de agora, como você falou, não começa quando a pessoa tem 20 anos. Não. Né? Você pode começar numa brincadeirinha assim, amanhã ou depois minha empresa se torna glamurosa, né, Melina? E aí eu tô com a minha filha já mais ou menos pronta. Sim. Assistida, né? Assistida, porque aí pelo menos é a sucessão. É o que a gente está conversando, né? A filha dela vem já galgando uma sucessão. E aí, a importância que a gente estava conversando isso nos bastidores, né, Carol? De você começar a fazer essa inserção antes do CNPJ, o peso que isso acaba tendo. Só que se você não tiver essa construção familiar aqui já instituída, dentro da empresa o reflexo
não vai ser o mesmo que se tem dentro de casa, né? Sim. E aí até eu fico me perguntando, e quando, igual os filhos, não seguiram o caminho do pai? O que a gente faz, né? Porque é difícil para os pais respeitarem até esse desejo do filho, porque olha, a filha dela tá indo, ótimo, né? Mas e se de repente lá na frente ela descobriu que quer ser uma médica e não quer mais seguir, né? Como que isso apresenta dentro do negócio? Como que isso pode ser conduzido, né? Qual é a melhor maneira que você enxerga que a gente pode trabalhar esse contexto? Ó, vocês trouxeram questões muito valiosas e eu vou buscar falar duas coisas assim que eu achei que são muito relevantes. O que acontece? A gente mostrar para a criança e o jovem de onde vem e como aquilo de fato promove a vida que eles vivem, né, é muito importante, só que isso não deve ser uma cobrança ou uma exigência ou algo do tipo você me deve, porque olha o que eu faço para você, cara, né? Então porque daí de novo eu estou usando o patrimônio para romper com a relação. E isso é algo que se comete demais. Então talvez seja um grande ponto aí de observação, né? Agora sim, inserir no contexto e mostrar o quão valioso. Eu verdadeiramente acredito que a gente perde muito quando um negócio não passa para uma outra geração. Porque a gente está falando de histórias, de sonhos, né, de desafios. É como se fosse aquele grande livro que se construiu e alguém vai lá e queima. Então, é uma perda muito grande. E nós, da nossa geração, acho que você é mais nova, né? Mas a gente 93. tem a responsabilidade de não deixar que o passado se perca. Então, a gente está deixando na mesa, quando a gente não cuida da emoção, não cuida emocionalmente daquele grupo para que aquilo continue, a gente está deixando na mesa uma geração sem parâmetro. Então, é muito profundo isso. Não é simples, não querem, então tá bom. Agora, como é que funcionam os estímulos? Os estímulos eles acontecem através de tudo aquilo que desperta em mim algo valioso. Então, o que é estimular? É eu trazer coisas que despertem no outro algo valioso para aquele outro vir comigo. É um fiar junto. Né? E aí, para eu estimular que filhos olhem para os negócios com um olhar de eu quero completar essa história, é importante que eu traga muito da história daquele negócio. Então, da relevância. E a relevância do que a gente faz não está no resultado que a gente tem. Isso é interessante e forte essa frase. Porque se a gente for pensar o seguinte, ser, ter e fazer. Né? O ter e o fazer são consequências do ser. Por isso que o CNPJ forte é do CPF forte. Não é? E aí, quando eu valorizo, quando a sua filha, como que é o mesmo nome dela? Clarice falou, pai, você vai fazer 100 contratos. Mas ela já estava feliz, porque já era o pai. Né? Então, o que ela enxergou é, que força do meu pai. Sim. Então, ela enxerga o ser. Se ele vai fazer 100 ou vai ficar nos 3, ela já estava feliz. Então, ela já estava com ele. Né? Ela já vai trabalhar por ele. E olha só, né? Porque às vezes pode não vir direto de um filho, mas o seu tio tendo sobrinhos, né? Sim, vai tomar a história, né? Quero isso. Não há um impedimento. Porque quando a gente fala em organização familiar, pensa-se nessa relação direta, pai e filho, né? Mãe e filha. Mas a gente tem que abrir o olhar que a constituição de uma família, ela passa pelos sobrinhos ou pelos primos ali. E o interesse pode não vir direto, né, da primeira linhagem ali naquele momento, mas sim, no segundo grau pode vir e vai dar continuidade nesse legado. E não há nada de errado nisso também, não, né? Nada de errado. Pelo contrário. Só é importante fazer, é importante que isso também seja feito seja de fato, o que eu quero dizer? É que você faça o processo de abrir o espaço, né? Então, de fato, eles sentarem e conversar com esses filhos e, olha, agora a gente vai começar a se preparar, como é que é para vocês? Eu queria contar uma história para vocês, queria mostrar um pouco mais disso para vocês. Não querem? Fechamos essa janela então? Fechamos. Então, agora a gente vai trazer outros. Para que daí o adulto também já se responsabilize
por não deixar muita janela aberta para depois os filhos terem que resolver. Porque na hora que vem a dor emocional lá na frente, fala, mas era meu, né? Então, vamos já fazer o processo com estrutura e sucessão, vamos dizer, né? Trazendo esse lado prático ali para o contexto. E quando eu falo contar a história do negócio, não é assim, eu vou me inspirar, né? Preciso ser inspirador. Não tem nada a ver com isso. Não é uma história de Silvio Santos, Não, né? Quando começou. Não. Apesar de, sim, acredito que todos nós temos algum nível histórias inspiradoras, né? Sim. Mas não é sobre isso. É sobre a gente colocar isso na mesa. Né? É trazer para a mesa essas realidades. O que foi construir? Como é que foi? Como é que você começou? De onde que você veio com essa ideia, né? Como é que foi encontrar alguém na faculdade e você se tornar sócio da pessoa e vocês se darem tão bem a ponto de, né? Um tá no comercial, o outro tá na administração e isso funciona. Sim. Então, trazer isso para a mesa da família. Tem extrema importância. É importantíssimo. Eu acho interessante, Melina, a gente, na nossa última entrevista, falamos um pouquinho sobre a mulher ser termômetro, né, de um lar. A Melina também, além do trabalho dela com as empresas, também tem a mentoria, né, da Mulher no Eixo. Isso. E quando a gente fala, você falou da questão da esposa, né, de vir os parentes, enfim, as pessoas ali, integrar essa família com a empresa e saber dos objetivos, do que ela anseia e tudo mais, o perfil, né? Quando a gente junta essa questão, né, da mulher ser o termômetro de uma casa, e a gente pega uma empresa que está cheia de conflitos, essa mulher, ela também pode ser um termômetro ali para ajudar nessa relação. A gente está no Março Mulher, trazendo esse mês ali. Nós sabemos que nós temos aí múltiplas coisas para se fazer no dia, tarefas, funções, né? A mulher é esposa, mãe, empresária, né? Termômetro de casa. E na empresa, doutora, como é que é isso? Assim, trabalhando, Melina, você também. Essas questões, né? Conflito. A mulher é mais mediadora? Como é que você vê isso? E quando ela assume isso de alguma forma, o conflito menos caloroso? Como é que a gente vê essas questões? A mulher, ela sendo o termômetro e a empresa sendo dela, e aí ela olha os conflitos da empresa e se coloca como termômetro, isso pode ser um peso. Né? Então, depende aí muito da perspectiva, do que ela está colocando como o meu lugar, né? Onde ela está se colocando naquela responsabilidade. E, normalmente, o que leva a doer é a exigência de perfeição. Então, o perfeccionismo e porque é verdade que a mulher prevê, né? Isso não quer dizer que o homem não possa prever, porque feminino e masculino são arquétipos e são realidades de todos nós. Então, ponto. Nós dois. Todos nós podemos ter temos essas duas realidades, essas duas potências, com aí missões diferentes, graças a Deus, vamos dizer assim. É importante que seja assim. Então, a mulher tem essa capacidade de prever, então de ver antes, porque é fecundo para a mulher. A mulher é a transformação, né? Então, assim, o receber, gestar e devolver faz parte de uma característica exclusivamente feminina e a gente pode discutir muitas coisas, menos isso. Não dá, né? Não dá. Então, assim, não dá. E aí, tudo que chega para mim, eu tenho essa possibilidade. Eu só sou convidada a fazer uma escolha consciente. Eu quero, de fato, me responsabilizar por gestar isso e depois transformar e entregar. Não é? Eu tenho esse espaço? Não tenho. Por que eu não tenho? Porque normalmente eu chego ou com 4 pedras na mão e porque já estou resolvendo, já tenho que resolver, porque se eu não resolver vai sobrar para mim. Né? Ou porque eu realmente convivo com alguém extremamente rígido, autoritário, inflexível e que não tem abertura para um outro olhar, pode ser. Então, eu enxergo assim, depois do eu quero, que até você falou, né? A força do querer. Eu quero estar aqui, aí eu vou olhar um pouco o como e perceber onde tem força e onde tem necessidade de aperfeiçoamento. Sim. O que talvez maltrate é não querer usar isso a favor de um engrandecimento, de um crescimento. Então, assim, eu vejo
Sua tia chegou lá. Ela chega lá, ela vê. O olhar dela faz, né? Ela já enxergou. E aí ela pode usar isso como uma potência. Nossa, que bom que eu consigo prever. Que bom que talvez a nossa família não esteja tão vulnerável. Eu apoio, né? Que aqui, bom que eu posso diretamente. apoiar aqui. E eu quero descobrir uma forma de trazer isso. Se o outro estiver disponível também. E se o outro não tiver, eu lido bem, eu me resigno. E lido bem com essa possibilidade, fico feliz porque eu tenho esse dom e sigo. Então, dá para ter essa potência, permitir que ela esteja no mundo e também se resignar com a forma como o mundo está. Se para ela estiver ótimo. Se para ela estiver bom. E quando eu falo estar bom, sempre lembrando, não é estar o tempo todo bom, mas é a paz de consciência dos altos e baixos. Sim. Tem hora que eu quero ir lá e romper com aquilo, que eu preciso estar lá e, por favor, entendam, vocês não estão vendo, mas estou vendo, não é? Tem hora que eu vou me resguardar e resguardar tudo. Então, fazendo essas escolhas. E onde, assim, o adoecer, ele está muito relacionado a querer assumir posturas e características que a gente não é convidado a assumir. Mas a gente assume por uma dor emocional de desvalorização. A gente puxa, às vezes, uma sobrecarga, muitas vezes por não ter quem assumir e a gente se sentir na obrigação de assumir aquilo dali. E aí talvez a mulher, né, venha, né, com esse equilíbrio de pratinhos ali tentando ser, e até indiretamente, a gente estava conversando ali nos bastidores que a influência não é só de quem está com o nome lá no cartão do CNPJ. Sim. A influência também pode ser de membros que rodeiam ali, né, o negócio e que tem uma influência grande. E muitas vezes a mulher do empresário que está ali, ela assume um papel indireto, do qual ela tem a liberdade por parte do parceiro e talvez até dos sócios, em dar ali, né, o seu olhar, em dar uns pitacos sobre aquilo, pensando numa continuidade do negócio. Então, acho que é nato nosso, né, querer ficar cuidando, né, de todos ali, que seja do negócio, que seja das pessoas. É um papel que vem da mulher. Óbvio que historicamente aí tem todo um lastro, né, do porquê disso, mas é muito nosso também, né, em querer gestar aí o negócio, querer cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente precisa ter o cuidado. O querer cuidar, ele não é um alvará para determinar que se realize. Não é? Então, tudo que é exigência tem algum nível de desconforto, tudo que é obrigação, porque não existe lei de obrigação, existe lei de liberdade. Então, é muito diferente eu falar eu tenho que fazer e falar eu quero fazer. Não é? E quando eu acredito que eu tenho e que só eu vou dar conta, só eu vou resolver, e se não for assim, não tem outra solução, tá? É o seu espaço, né, Melina, de olharem para isso. Porque é uma ilusão de controle. Né? E a ilusão de controle vem de uma dor de insegurança. E um ponto que acontece muito nas relações casal, empresa, quando um trabalha muito, ele normalmente falta na relação conjugal. E aí, por essa falta, esse cônjuge que está ficando, ele quer entrar lá. O que tem de tão bom lá? Então, eu vou para lá porque lá eu vou ser vista. E aí, a forma disso acontecer, normalmente, é equivocada porque vai mais para o confronto. Você fica aqui por causa disso? Você trabalha esse tanto porque você não sabe fazer tal coisa? Você só está aqui o tempo todo porque você é o único, é o seu sócio onde que está. Entende? Então, através do confronto, ou acontece o contrário também. O parceiro ou a parceira que está na empresa fala, deixa vir para ver. Espera, né? Não, assim, quer que vem para ver, para parar de questionar. Entende? Então, tá faltando na dinâmica da relação. E aí, como a dinâmica do trabalho normalmente está mais intacta, porque daí entram as questões de estrutura, né, financeira e tudo, ali está intacto. Aí eu começo a ir para onde está intacto para ser acolhido e ser visto, vamos dizer, naquilo que está me faltando. Então, isso aí não vai ter sucesso, não vai ter... Hoje,
quando chega para você, né, um possível cliente, vem muito mais de uma mulher te procurando ou um homem te procurando ali? Vem mais da mulher me encaminhando para a empresa vir. Para a empresa do marido ou de algum A gente par precisa ali, olhar, né? a gente precisa olhar. Hoje o meu trabalho com os conflitos já, ele está muito relacionado a dinâmicas das relações ali entre casais, né? Mas eu já tenho um trabalho preventivo na educação de jovens. Na governança, ele vem preventivo muitas vezes por advogados que na hora que estão ali no encaminhamento jurídico da governança, percebem onde está travando. Né? E aí indicam que façam um processo de mentoria para destravar emocionalmente, que é fazer roteiro de posturas. Então, a gente faz roteiro de posturas. Dali, às vezes, tem um ou outro caso que a gente precisa ir para um setting mais terapêutico, vamos dizer, e até mediar, né? Apoiar que isso fique mediado ali na relação. Uma terapia de casal, de empresa, tudo junto. O meu processo ele não se confunde com a terapia, e até eu gosto de falar isso. Por quê? Porque é muito preservado até onde a pessoa quer ir. Exato. Entende? Então, assim, olha, o que a gente vai fazer aqui é mapear soluções possíveis e a gente vai poder falar sobre o que você está pronto e capaz e sobre o que você não está pronto e precisa daí, talvez, de um processo terapêutico. Então, é só apoiar as pessoas para que elas tomem as atitudes, as escolhas, com consciência, com clareza. Então, por isso que parece assim que é amplo, mas ele é fluido, ele é prático. Então, às vezes, realmente, ou é 4 encontros, ou são 6 encontros, ou, eventualmente, uma consulta sobre tal situação, né? Está acontecendo assim, as falas têm sido assim, parece que aquele ponto do acordo de sócios não está fluido, vamos ajustar. Ou do acordo de parentalidade, porque tem o lado da parentalidade também, né? Dinâmicas familiares ali que precisam ser organizadas. Famílias que têm pais em cuidados paliativos e os irmãos precisam se organizar, inclusive financeiramente, tudo com cuidados, e aquilo não está funcionando. Então, isso é tudo que envolve a dinâmica familiar, né? Um acordo de parentalidade. É onde eu trabalho. Eu até uso essa frase muito similar à sua, né? Que eu digo, o meu trabalho, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Porque a gente só trabalha com as dores que a pessoa está aberta a demonstrar, né? E aí, quando é algo um pouco mais profundo, eu falo, de fato, há necessidade de um caminhamento psicológico. Vai pra Carol, que você precisa. Eu tô nas relações e a gente encaminha para, às vezes, psicólogo, precisa, né? E hoje é muito bom porque a gente tem um leque muito bom de terapias. Sim. Tem aí, para cada situação, cada perfil, você já sabe até, tem esse aqui, tem essa terapia assim, tem essa assim, vai funcionar. Então... E é bom que o seu trabalho ele é resolutivo, né, Carol? A gente não fica naquele só na falação, né? A gente tem a parte prática onde a Carol chega, diagnostica, avalia e fala o caminho é esse, é colocar a mão na massa para a gente dar uma sequência e se resolver. O que também não vai ser definitivo, igual você falou. A governança ela é fluida, né? Ela é fluida. Não significa que uma vez que a Carol entra na empresa, ela não pode entrar daqui um tempo novamente. Sim. Pode. Sim, porque até o que você falou da questão, né, não governamentais, ou seja, questões que vão com o tempo ali mudando vão se transformando. Precisa, né? Divórcio. Tem autoconhecimento com autodesenvolvimento. Então eu falo assim, o que você vai fazer com o que você soube? Exato. Cuidado. E aí tem uma finalidade, né? A minha pós-graduação em Psicologia das Virtudes. E essa área da psicologia é uma área que realmente propõe que a gente enxergue o que a gente desenvolve no nosso ser a partir das relações do que a gente vivencia. Então, é do ter para o ser, né? E um dos mapas que eu entrego é o mapa das virtudes que a gente aperfeiçoa com aquela escolha. Então, justamente porque, para mim, só se faz bem feito quando se tem um bom porquê. Né? E aí a gente mapeia também esses porquês, porque é bom quando a gente... Olha, aqui eu percebo a minha renúncia, eu percebo o meu esforço de amor incondicional, eu percebo o meu esforço de compaixão, de solidariedade, de colaboração. Então, quando a gente se percebe exercitando algo tão valioso, é muito difícil a gente
não fazer. Não fazer. Né? No mínimo vai ficar mais difícil a tarefa de não fazer. Então, esse é o caminho aí. É o caminho, né? Grandes empresas hoje, para continuar crescendo, precisam disso. Precisam de sucessores. Precisam de sucessores de governança emocional. governança. A técnica está livre. A técnica está disponível, a inteligência é ampliada com as tecnologias que a gente tem, né? Então, a técnica está disponível para todos nós. A governança emocional, não. É uma escolha, né? É um trabalho de deixa eu vir um pouco mais para dentro, assim. Definitivamente. Minha amiga Melina, já passamos de 1 hora aqui de conversa. O papo tá bom, gente, para vocês verem. Tem muito repertório para conversar, né? Tem mesmo. A gente vê, assim, os grandes exemplos, né? As empresas se mostrando na internet hoje, mostrando os caminhos. Eu gosto, vou citar de novo a CIMED aqui. Um dia eles vão me patrocinar ainda. Mas eu acho interessante que uma vez a Carla comentou assim, eu posso ter um problema pessoal com o meu irmão. Mas aqui dentro, se a gente tem um desafio, se a gente tem que resolver algo, são dois adultos conversando sobre um negócio que é dos dois e que a gente precisa estabelecer, melhorar para a empresa, porque é um crescimento que não vai ser só meu, não vai só dele, é de todos, Sim. é de quem vier. E são funcionários também, colaboradores que precisam, né, do ser adulto, daquela maturidade para sobreviver também e pagar as contas das suas famílias, né? Sim. E o que eu vejo muito nisso é talvez o que tanto gente conversou aqui nessa 1 hora se resume nisso, né? Nessa maturidade falta aprendida. de maturidade e que a gente precisa ser aprendida. A Carol vai ter que voltar porque ela falou um outro vídeo onde ela fala da infantilização do adulto. Mas isso é um papo para um outro podcast que a gente traz ela aqui. Vamos trazer a Carol de novo aqui. Obrigada, então. gente. Melina, considerações finais aí, só agradecer. Carol, muito obrigada, né, pela sua participação. Março é um mês especial aqui, porque a gente está trazendo, junto com a Melina, conhecimentos, mostrando para mulheres, mas não só mulheres, né, mas principalmente para nós mulheres, o quanto nós somos fortes e podemos fortalecer, como você bem disse, né, as mulheres vêm e trazem as empresas, trazem os maridos, um mundo melhor, né, dentro do nosso mundinho fazer um mundo melhor, né? Sim. Exato. Carol, obrigada. O que você trabalha, para mim, é um assunto totalmente novo e acredito que para a maioria das pessoas também né? Porque quando se fala em governança, pensa-se muito nas políticas internas estabelecidas, Exatamente. mas não se pensa numa governança emocional. E quando a gente fala de uma educação parental, se pensa muito nessa relação dentro de casa. Então, obrigada por ter vindo compartilhar. Como eu disse, a gente vai ter que trazer a Carol outras vezes, porque tem muito assunto aí para trabalhar. Fique à vontade para suas considerações finais, Carol. Obrigada. É muito especial poder falar. Realmente é algo novo nesses contextos e que cada vez que a gente fala, a gente percebe que todos nós temos muita capacidade e habilidade para fazer e ser e estar assim. Então, eu acredito fielmente nesse caminho para nós humanos e falar com mulheres é ainda mais especial, sim, porque eu sei dessa realidade que a gente ancora, né? De muitos braços, de muita potência, e eu espero que de fato chegue sim nos corações e que a gente entenda que é sobre uma união feminino, masculino, e é sobre as relações sendo úteis para que a gente se engrandeça. Então, eu gosto muito disso, esse é um tema muito caro para mim. E por quê? A grande razão, porque a gente precisa aprender a valorizar e a manter vivo aquilo que foi construído, a duras penas especialmente. Né? Então, tudo que foi construído tem um valor para a existência. E a gente deixar que isso se desfaça porque um contrato ali talvez não esteja exatamente como a gente gostaria ou porque algo desviou do nosso maior sonho, não precisa ser assim. Né? Não precisa ser assim. Então, é topar perder muito por pouco. E aí eu acredito hoje que a gente não merece e já não é mais hora de ser assim. Perfeito. Então que a gente mantenha aí bons legados. É isso aí. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Hoje sempre volta na próxima semana com mais uma convidada incrível aqui no nosso mês especial das mulheres. Até mais. Tchau, tchau.